El Salvador estava em efervescência política. Nayib Bukele, o presidente carismático e controverso, enfrentava uma nova onda de críticas da mídia internacional. Sua gestão havia sido marcada por decisões audaciosas, como a adoção do Bitcoin como moeda legal e medidas rigorosas contra o crime organizado. No entanto, nem todos aplaudiam suas escolhas. Para alguns, ele era um salvador. Para outros, um líder autoritário. A tensão atingiu seu ápice durante uma coletiva de imprensa no Palácio Presidencial. Jornalistas locais e internacionais lotavam o salão, microfones e câmeras apontados para o palanque onde Bukele se preparava para falar. Entre eles estava Miguel Álvares, um jornalista conhecido por sua postura ateísta e cética em relação à religião e ao papel dela na política. Miguel era famoso por questionar líderes que, em sua visão, usavam fé e moralidade como justificativa para decisões políticas. Quando chegou sua vez de fazer uma pergunta, Miguel levantou-se calmamente, ajustando os óculos enquanto fixava seus olhos em Bukele. "Senhor presidente", começou ele, em um tom deliberadamente calmo, mas provocativo. "Muitos dos seus discursos mencionam valores cristãos e fé como fundamentos para suas políticas públicas. Como o senhor responde às críticas de que está impondo uma agenda religiosa em um Estado supostamente laico? E mais importante, o que o senhor diria àqueles que não compartilham de sua fé ou simplesmente não acreditam em Deus?" O salão ficou em silêncio. Todos os olhos estavam voltados para Bukele, que permaneceu impassível por alguns segundos antes de responder. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando as mãos na mesa à sua frente, e sorriu de forma enigmática. "Senhor Álvares", disse Bukele, com uma voz firme e pausada, "antes de eu responder, gostaria de perguntar algo a você. Você já parou para pensar que talvez estejamos falando de algo maior do que apenas religião? Que talvez esses valores que mencionei sejam menos sobre divindades e mais sobre princípios universais que transcendem crenças individuais?" Miguel hesitou por um momento, surpreso com a resposta inesperada. Ele esperava uma defesa apaixonada da fé, ou mesmo um desvio retórico, mas aquilo era diferente. "Entendo o seu ponto", respondeu ele, recuperando-se rapidamente. "Mas ainda assim, como o senhor justifica usar esses princípios em políticas que afetam milhões de pessoas, muitas delas sem qualquer ligação com esses valores?" Bukele inclinou a cabeça, como se ponderasse a pergunta. "Porque, senhor Álvares, quando falamos de ética, justiça e compaixão, não estamos falando apenas de religião. Estamos falando de humanidade. E se você acredita ou não em Deus, isso não muda o fato de que esses princípios são essenciais para construir uma sociedade melhor." A resposta ecoou pelo salão, deixando muitos jornalistas desconcertados. Miguel sentou-se, visivelmente incomodado. Ele não esperava ser desafiado de forma tão direta. Ao sair da coletiva, ele sabia que aquela troca seria amplamente debatida nos dias seguintes. Nos bastidores, Bukele observava atentamente as reações. Ele sabia que tinha tocado em um ponto sensível. O presidente sempre fora mestre em usar a comunicação como ferramenta política, e aquele momento não foi exceção. Mas ele também sabia que aquela conversa não terminaria ali. Miguel Álvares era conhecido por sua persistência e faria de tudo para confrontá-lo novamente. Enquanto isso, nas redes sociais, o vídeo da interação viralizava. Apoiantes de Bukele aplaudiam sua eloquência, enquanto críticos acusavam-no de manipulação retórica. A discussão ganhou proporções nacionais, dividindo opiniões e gerando debates acalorados. Miguel, por sua vez, decidiu investigar mais a fundo o impacto das políticas de Bukele. Ele viajou para comunidades afetadas pelas medidas anticrime, entrevistou moradores e analisou dados. Queria entender se havia algo além do discurso político, algo que pudesse explicar por que tantas pessoas apoiavam um líder tão polarizador. Ao longo de sua investigação, Miguel encontrou histórias que o surpreenderam. Em uma pequena cidade no interior de El Salvador, ele conheceu Maria Helena, uma mãe solteira cujo filho havia sido assassinado por gangues anos atrás. Ela contou como as medidas de segurança implementadas por Bukele haviam trazido alguma paz de volta à sua vida. "Não me importa se ele é religioso ou não", disse ela emocionada. "O que importa é que agora posso dormir tranquila sabendo que meu outro filho está seguro."
Essas histórias começaram a abalar a certeza de Miguel. Ele sempre vira Bukele como um populista astuto, mas agora percebia que havia nuances que ele não havia considerado antes. No entanto, sua mente racional resistia. Como alguém que valorizava a ciência e a razão acima de tudo, ele lutava para conciliar essas novas descobertas com suas convicções pessoais. Miguel Álvares estava sentado em um café modesto no centro de San Salvador, com seu caderno aberto sobre a mesa. Ele tentava organizar seus pensamentos enquanto revisava as anotações feitas durante sua investigação. As histórias que ouvira nas comunidades afetadas pelas políticas de Bukele o deixaram em um estado de conflito interno. Por um lado, ele reconhecia os resultados tangíveis das medidas anticrime e programas sociais. Por outro, lutava para reconciliar esses avanços com suas convicções ateístas e céticas. Isso não deveria importar, murmurou para si mesmo, enquanto rabiscava algumas palavras no papel. O impacto das políticas públicas deve ser avaliado independentemente de fé ou ideologia. No entanto, algo dentro dele dizia que aquela abordagem racional não era suficiente. Ele percebeu que havia uma dimensão emocional e humana em jogo, algo que seus gráficos e estatísticas não conseguiam capturar completamente. Determinado a entender melhor essa complexidade, Miguel decidiu procurar mais informações sobre o próprio Bukele. Ele começou a pesquisar a trajetória do presidente, desde sua ascensão como prefeito de San Salvador até sua eleição como líder do país. Descobriu que Bukele sempre fora um estrategista habilidoso, usando a tecnologia e as redes sociais para se conectar diretamente com o povo. Mas também encontrou relatos de pessoas que o conheciam pessoalmente, descrevendo-o como alguém profundamente pragmático, mas também movido por um senso de propósito maior. Intrigado, Miguel marcou uma entrevista exclusiva com um dos ex-colaboradores de Bukele, um homem chamado Carlos Mendoza, que havia trabalhado com ele durante anos antes de deixar o governo. Eles se encontraram em um restaurante discreto na periferia da cidade. "Você quer entender Bukele?" perguntou Carlos após ouvir as primeiras perguntas de Miguel. "Então precisa saber que ele não é apenas um político tradicional. Ele é um visionário que joga com as emoções das pessoas. E isso inclui religião, sim, mas também esperança, medo e sonhos." Miguel franziu a testa. "Mas isso não é manipulação? Jogar com as emoções das pessoas para obter apoio?" Carlos sorriu, revelando rugas ao redor dos olhos. "Talvez." "Mas diga-me, quando você escreve seus artigos, não está tentando tocar as emoções dos seus leitores? A diferença é que Bukele faz isso em escala nacional. Ele sabe que as pessoas precisam de algo em que acreditar, seja Deus, seja um futuro melhor. E ele oferece isso." Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Miguel. Ele percebeu que talvez tivesse subestimado Bukele, vendo-o apenas como um político oportunista. Havia algo mais profundo ali, algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. Nos dias seguintes, Miguel decidiu mergulhar ainda mais fundo. Ele visitou igrejas, participou de reuniões comunitárias e conversou com líderes religiosos que apoiavam Bukele. Em uma dessas ocasiões, conheceu o Padre Rafael, um sacerdote idoso que havia sido consultor informal do presidente em questões sociais. "O que você acha de Bukele usar a fé em sua política?" perguntou Miguel, direto ao ponto. Padre Rafael sorriu, como se já esperasse a pergunta. "A fé não pertence apenas à religião, meu filho. Ela é a confiança no amanhã, a certeza de que o esforço de hoje pode mudar o futuro. Se Bukele usa isso para inspirar as pessoas, então ele está fazendo algo certo." Miguel saiu da conversa com uma sensação de desconforto crescente. Ele sabia que suas próximas palavras poderiam influenciar muitas pessoas, e talvez fosse hora de reconsiderar sua abordagem. Ao mesmo tempo, Nayib Bukele continuava sendo alvo de críticas internacionais. Jornalistas estrangeiros questionavam suas políticas autoritárias e a falta de transparência em algumas decisões. No entanto, dentro de El Salvador, sua popularidade permanecia alta. Muitos viam nele um líder que finalmente enfrentava os problemas crônicos do país, mesmo que às custas de certas liberdades. Ciente da pressão externa, Bukele convocou uma nova coletiva de imprensa, desta vez com foco em responder às acusações de autoritarismo. Miguel foi um dos jornalistas convidados. Ele sabia que aquela seria sua chance de confrontar Bukele novamente.
mas agora com novas perspectivas em mente. Durante a coletiva, Miguel levantou-se novamente, segurando firme o microfone. Senhor presidente, começou ele, com uma calma calculada. Muitos criticam suas políticas como autoritárias e antidemocráticas. Como o senhor responde a essas acusações, especialmente considerando que muitas delas vêm de organizações internacionais respeitadas? Bukele olhou diretamente para Miguel, como se já esperasse a pergunta. Senhor Álvares, respondeu ele com um tom firme e controlado. Quando você está lutando contra um câncer, às vezes precisa usar tratamentos agressivos para salvar o paciente. Eu não estou aqui para ganhar aprovação internacional. Estou aqui para salvar meu país. Se isso significa tomar decisões difíceis, então que assim seja. A resposta provocou murmúrios no salão. Alguns aplaudiram, enquanto outros balançaram a cabeça em desaprovação. Miguel sentou-se refletindo sobre as palavras de Bukele. Ele percebeu que aquele era um homem que não se encaixava facilmente em categorias simples. Nem herói, nem vilão. Após a coletiva de imprensa, Miguel Álvares sentiu um turbilhão de emoções. As palavras de Bukele, comparando suas decisões políticas ao tratamento agressivo de um câncer, ecoavam em sua mente. Ele sabia que aquela analogia era deliberadamente provocativa, mas também percebia que havia uma lógica por trás dela. O presidente estava se posicionando como um líder disposto a fazer sacrifícios imediatos em nome de benefícios futuros. E para muitos salvadorenhos, isso parecia funcionar. Miguel decidiu que precisava ir além das entrevistas e pesquisas superficiais. Ele começou a visitar prisões onde membros de gangues estavam sendo mantidos sob o regime de emergência implementado por Bukele. Essa política, embora elogiada por reduzir significativamente os índices de violência, era amplamente criticada por supostamente violar direitos humanos. Ao entrar no complexo penitenciário, Miguel foi recebido por um oficial que o guiou pelos corredores frios e sombrios. Esses homens são perigosos, disse o oficial, enquanto caminhavam. Mas o presidente está certo. É melhor eles estarem aqui do que nas ruas matando inocentes. Miguel observava tudo com atenção, anotando detalhes e fazendo perguntas. Ele conversou com alguns prisioneiros, ouvindo suas histórias e tentando entender como haviam se envolvido com as gangues. Para sua surpresa, muitos deles mencionaram a falta de oportunidades e a pobreza extrema como principais motivadores de suas escolhas. Eu não nasci criminoso, disse um jovem de cerca de 20 anos, com olhos cansados. Eu só queria comer todos os dias. Mas quando você não tem nada, qualquer coisa parece possível, até roubar ou matar. Aquelas palavras deixaram Miguel profundamente impactado. Ele percebeu que a questão da violência em El Salvador era muito mais complexa do que ele imaginava. Não se tratava apenas de prender criminosos. Era necessário atacar as raízes do problema: desigualdade social, falta de educação e oportunidades econômicas. De volta à capital, Miguel começou a escrever um artigo baseado em suas descobertas. Ele pretendia apresentar uma visão equilibrada, destacando tanto os avanços quanto os desafios das políticas de Bukele. No entanto, à medida que as palavras fluíam para o papel, ele sentiu algo estranho, uma sensação de que talvez estivesse começando a admirar o presidente, mesmo que relutantemente. Enquanto isso, Nayib Bukele enfrentava novos desafios. Grupos de direitos humanos intensificaram suas críticas às prisões de emergência, acusando o governo de abusos sistemáticos. A pressão internacional aumentava, e alguns países ameaçavam cortar ajuda financeira ao país caso as violações continuassem. Bukele, no entanto, permanecia firme. Em um discurso transmitido nacionalmente, ele afirmou: "Não vou pedir desculpas por proteger meu povo. Se alguém está incomodado porque estamos colocando bandidos atrás das grades, então sugiro que venham aqui e conversem com as mães que perderam seus filhos para as balas desses criminosos." O discurso reforçou ainda mais a polarização em torno de sua figura. Enquanto muitos salvadorenhos aplaudiam sua postura intransigente, outros temiam que ele estivesse consolidando poder demais, arriscando transformar El Salvador em uma democracia frágil. Miguel acompanhou esses eventos de perto, dividido entre suas convicções pessoais e a realidade que via nas ruas. Ele sabia que seu artigo poderia influenciar o debate público, mas também sabia que qualquer posição que tomasse seria criticada por ambos os lados. Finalmente, após semanas de reflexão, Miguel publicou o artigo.
intitulado El Salvador em Transição, entre fé, medo e esperança. Ele analisava as políticas de Bukele sob uma perspectiva multifacetada, apontava os avanços na segurança pública e os programas sociais bem-sucedidos, mas também destacava os riscos de autoritarismo e as preocupações com direitos humanos. O artigo gerou grande repercussão. Alguns o elogiaram por sua abordagem equilibrada, enquanto outros o acusaram de ser complacente com um regime opressor. Mas o impacto mais surpreendente veio de uma fonte inesperada: Nayib Bukele. Em uma entrevista exclusiva concedida logo após a publicação do artigo, Bukele mencionou Miguel nominalmente, dizendo: "Ele está começando a entender. Talvez finalmente tenha percebido que governar um país não é sobre ideologias puras, mas sobre encontrar soluções reais para problemas reais." O artigo de Miguel Álvares tornou-se um marco no debate sobre o governo de Nayib Bukele. Ele era discutido em mesas de bar, salas de aula e até mesmo no Congresso Nacional de El Salvador. Para muitos, representava uma tentativa genuína de compreender as complexidades do momento político que o país vivia. No entanto, para outros, era visto como uma capitulação às narrativas do presidente, uma traição aos princípios ateístas e céticos que Miguel sempre defendeu. A repercussão foi intensa. Apoiadores de Bukele aplaudiram Miguel por enxergar a realidade e reconhecer os avanços sob sua liderança. Críticos, por outro lado, acusavam-no de ter sido seduzido pelo carisma do presidente, abandonando sua objetividade jornalística. Essas reações dividiram não apenas o público, mas também colegas de profissão e amigos próximos de Miguel. Sentindo-se pressionado, ele decidiu se isolar por alguns dias em uma pequena cabana nas montanhas ao norte do país. Precisava de tempo para refletir sobre o impacto de suas palavras e sobre o caminho que havia escolhido seguir. Durante esse período, ele revisou suas anotações, releu depoimentos das pessoas que entrevistara e escreveu páginas e mais páginas de reflexões pessoais. Foi ali, longe do caos urbano, que Miguel teve uma epifania. Ele percebeu que seu conflito não era apenas com Bukele ou com suas políticas, mas consigo mesmo. Sempre vira o mundo através de lentes racionais e céticas, rejeitando qualquer coisa que não pudesse ser provada empiricamente. No entanto, ao mergulhar nas histórias de vida das pessoas afetadas pelas decisões de Bukele, ele começou a entender que a política e a vida em si não podia ser reduzida a números e argumentos lógicos. Havia emoções, esperanças e medos que transcendiam a razão pura. Ao retornar à capital, Miguel tomou uma decisão radical: pedir uma entrevista exclusiva com Nayib Bukele. Não seria como as coletivas de imprensa anteriores, onde perguntas eram feitas em meio a uma multidão de jornalistas. Ele queria algo mais íntimo, mais pessoal. Uma conversa franca entre dois homens que, apesar de suas diferenças, estavam profundamente envolvidos na construção do futuro de El Salvador. Surpreendentemente, Bukele aceitou. O encontro foi marcado para uma tarde tranquila no Palácio Presidencial. A sala estava vazia, exceto por uma mesa redonda e duas cadeiras. Quando Miguel entrou, Bukele já o aguardava, sentado casualmente com uma xícara de café nas mãos. "Eu li seu artigo novamente", disse Bukele sem preâmbulos, enquanto Miguel se sentava. "Você está começando a ver o quadro maior." Miguel respirou fundo antes de responder. "Sim, estou, mas ainda tenho dúvidas. Sobre você, sobre suas decisões e sobre mim mesmo." Bukele sorriu, como se esperasse essa resposta. "Dúvidas são boas, significam que você está pensando. Mas diga-me, Miguel, o que você realmente quer saber?" Por horas eles conversaram. Não sobre política ou religião, mas sobre o que significava liderar um país em crise, sobre os sacrifícios necessários e os dilemas morais enfrentados diariamente. Bukele falou abertamente sobre seus próprios medos e incertezas, algo que poucos jamais tinham testemunhado. Miguel, por sua vez, compartilhou suas angústias como jornalista e como ser humano tentando navegar por um mundo cheio de contradições. No final da conversa, Miguel sentiu algo que nunca havia sentido antes: respeito, não pelo político, mas pelo homem que, como ele próprio, estava tentando fazer o melhor possível em circunstâncias extraordinariamente difíceis.
Eu ainda discordo de algumas de suas escolhas, disse Miguel, levantando-se para sair. Mas agora entendo melhor por que você as faz. Bukele assentiu, com um leve sorriso nos lábios. E isso é tudo que eu poderia pedir, Sr. Álvares. Nos dias seguintes, Miguel publicou um segundo artigo, desta vez focado em sua experiência pessoal durante o encontro com Bukele. Ele não poupou críticas às áreas onde ainda havia falhas, mas também reconheceu a humanidade por trás das decisões do presidente. O texto foi amplamente elogiado por sua honestidade e vulnerabilidade, consolidando Miguel como um dos jornalistas mais influentes do país. El Salvador continuou seu caminho incerto, mas com uma diferença. Agora, tanto líderes quanto cidadãos estavam dispostos a ouvir vozes diversas e questionar suas próprias certezas. Miguel Álvares havia aprendido que, às vezes, o verdadeiro progresso começa quando paramos de buscar respostas absolutas e começamos a aceitar a complexidade da condição humana. Se essa história provocou reflexões sobre liderança, fé e convicções pessoais, inscreva-se no nosso canal para acompanhar mais conteúdos que desafiam perspectivas e promovem diálogos importantes. Deixe seu like se você acredita que compreender o outro é essencial para construir um futuro melhor, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas ideias. E agora quero saber, até que ponto você estaria disposto a mudar suas convicções em nome de um bem maior? Comente abaixo e vamos debater juntos.